Opa, voltamos aqui de novo, chamar o Fernando Gaúcho. Opa, voltamos. Instagram só permite 1 hora aí, já viu, né? Versão bugrina. Versão bugrina. Ó, você já me deu a ideia de um novo quadro, hein? Diversão. Diversão. Diversão, velho. Vou usar esse nome pra zoar a Chita. Vai ser uma Isso. categoria só pra zoar a Chita. Fechado. Diversão. Diversão. Nunca serão. Ah, nunca serão, jamais serão. Ô, É, Fernando, só finalizando a questão de 2009, né? isso. Putz, cara, você tava numa fase boa, né? Na Série C, teve uma queda aí de rendimento no Paulistão, você até explicou aí os motivos, né? Exato. E, putz, perdeu a grande oportunidade de, né, continuar o trabalho que você iniciou lá, né, em 2008, né? Exato. Cara, putz, então, assim, foi 100% diretoria, né, que influenciou nessa sua saída, né? Foi, exatamente. 100%. O Vadão aí conversou com você e não teve jeito, né? Não Leonel, teve. Ele falava que, né, tanto ele como o Gersinho, na época, ele falava que era uma posição já tomada pela diretoria, entendeu? Então ele não poderia criar um desgaste, né, entre o presidente e ele para tentar reverter uma situação que já foi deixada em reuniões, uma decisão tomada já pelo presidente, né? Então, foi um momento bem difícil, bem complicado, né? Porque parece que a memória é curta, né? Ela apaga tudo aquilo que a gente construiu, né? Numa é, competição, tu não pode jogar uma responsabilidade toda de um rebaixamento em cima de um atleta só, né? Até sim, porque é um grupo, né? Um contexto, né? É aquela velha conversa, né? Ganhou, ganha todo mundo, se perde, perde todos, isso, entendeu? é, Então, a gente não pode jogar uma responsabilidade em cima, né? Até porque não teve em nenhum momento uma questão de antiprofissionalismo meu, né? Eu sempre cumpri os horários dos treinos, sempre cumpri e respeitei todos os funcionários do clube, né? Do queijo ali, enfim. Então não tinha outros motivos, né? Então realmente foi difícil, foi complicado, mas passou. Não tenho mágoas do Leonel, imagina, entendeu? Eu acho que ele acreditou que isso era um dos motivos, então eu respeitei e em nenhum momento eu deixei de cumprir, né? Aquilo que eu venho fazendo. Obviamente que me atrapalhou muito a minha carreira, né? Porque logo em seguida da minha ida para o Atlético Goianiense, até pelo tempo que eu tive parado, né? Pelo pouco tempo de aham, treino que eu tive, né? Porque eu treinava um período só por dia e muitas vezes eu não poderia nem treinar com bola, né? Era só treino físico. E aí, quando eu cheguei no Atlético Goianiense, tive uma lesão, né? 15 dias após a minha chegada, minha apresentação, eu tive uma lesão no joelho, onde que na época lá o presidente achou melhor não dar continuidade, né? Ele não tinha dado entrada no meu contrato. E aí eu retornei para Campinas, né? E graças também a um grande amigo que eu tenho que chama-se Nivaldo Baldo, fui na clínica dele lá, onde que consegui fazer uma recuperação muito boa. Perca de peso, né? Obviamente que eu engordei pelo tempo, né? E consegui retomar minha carreira em 2010, né? Jogando primeiro no Rio Claro, né? O Paulistão pelo Rio Claro. E depois eu consegui o acesso à Série B pelo Criciúma, né? Com o treinador Argel, que é um dos grandes treinadores também do Brasil. E sim, aí eu consegui dar uma projeção muito boa para minha carreira nos anos seguintes. muito bom. Você jogou um monte de clube aí e sempre teve um bom desempenho, né? Em todos eles, né? Você era um pé quente, né? Conseguiu vários acessos, tanto eu tava lá no campo do Nacional, lá no jogo lá, Atibaia, Nacional e Atibaia. Atibaia. Tu É, tava? eu tava lá, velho. Aí, versão do Grena Acompanhando compartilhando aí tudo. do bom futebol. Eu tava lá, velho. Eu só não consegui ver o seu gol, mas Aham. você abriu o placar, né? Isso, Foi de pênalti. de E aí o pênalti, isso. Nacional virou no segundo tempo e, Foi né, foi campeão. decretado aí o campeão, é. Mas o Isso, Nacional jogou muita bola aquele dia lá, porque eu falei, pelo amor de Deus, foi. velho. Foi É. mesmo. Lá foi um E, jogão. e foi um jogão. E os jogadores subiram lá no alambrado, caiu alambrado em cima da torcida lá e
E aí eu não vi se você fez flecha ou você imitou lá um gavião, uma águia, né? É o Falcão, né? É o Falcão, né? A Foi o Atibaia, né? Falcão na época. É. Você fez o Falcão lá depois do gol? Eu fiz o Falcão, fiz o gol, fiz o Falcão. Eu falei, agora vamos levar o caneco, né? Mas acabou É. não dando certo. Ah, mas aí já conseguiu, que era o primeiro objetivo, né? Que era o acesso, né? Verdade, É. verdade. Ô, Fernando, aí, né? Depois ficou um tempinho longe do Guarani, voltou em 2013, né? E aí você jogou pouco tempo, ficou um pouquinho, quase 2 meses, né? Nessa segunda passagem aí no Guarani. Conseguiu ainda fazer 2 gols, né? Foram Foi. Foi um contra dois. o Confiança na Copa do Brasil Isso. e, e foi um no Paulistão também. Não Eu lembro acho que contra foi. quem. É. E você estava acertado lá com a Alecrim, né? Tava lá morando lá no Rio Grande do Norte e aí recebeu o convite do Álvaro Negrão. Exato. E pelo que eu vi em outras entrevistas, né, suas, tava tudo certo lá. Só que assim, o Álvaro Negrão, ele tinha meio que pré-combinado com você para jogar a Série C. Só Exatamente. que aí ele adiantou essa sua volta pro Guarani por conta, né, da péssima campanha que o time estava passando também, né? E aí, Perfeito. como que foi essa ligação aí, essa sua passagem em 2013? Como que você resume? Olha, o futebol ele nos proporciona momentos. É que nem uma roda gigante, né? Tem a hora que tu tá por cima, tem a hora que tu tá por baixo. É Sim, difícil tu manter uma regularidade, né? Por mais que tu tente. É natural isso. Quer dizer, o maior exemplo foi em 2008, a gente ter conquistado um acesso importantíssimo para o clube. E lá na primeira competição, né, do Paulistão, a equipe ser rebaixada, entendeu? Então é um alto e baixo. Eu falo que o céu e o inferno ilhando próximo, né? sim. Do cara é atleta ou numa gestão, enfim. O que tu tem que fazer realmente é um trabalho extremamente profissional. Quando eu saí do Criciúma em 2010, eu rodei alguns clubes, né? Na verdade, foram 3 ou 4 clubes em 2011. 2012 eu fui campeão da Série A2 pelo São Bernardo. Com o Em Luciano Dias. 2013, exatamente. E aí, em 2013, eu recebi uma proposta do Alecrim. O Alecrim é um clube de Natal, né? Para a disputa do Campeonato Potiguar. Era um inglês, que era um investidor do clube. Me fez uma proposta astronômica, né? Fora um pouco da realidade. Eu joguei 11 Campeonato Paulista da primeira divisão. 11. A competição mais difícil é o Campeonato Paulista. Não tem igual. Eu Ah, posso dizer que é o tenha Campeonato dúvida disso. Brasileirão da Série A dos estaduais, entendeu? Para mim, a Série A2, o Campeonato Paulista, é mais forte do que o Campeonato Carioca e qualquer outro campeonato aí do É um Brasil. nível realmente muito, muito difícil, sabe? Sim. E eu sempre estava acompanhando o Guarani, né? E aí, quando eu recebi essa proposta do Alecrim, eu aceitei, né? Eu fiz alguns contatos e falaram realmente que era muito sério e muito transparente, né? A diretoria naquela época do Alecrim. E eu aceitei a proposta. Eu fui, minha estreia, eu consegui fazer 2 gols. Eu estava morando de frente para a praia, quer dizer, me fizeram uma proposta financeira muito boa. Eu estava tranquilo, entendeu? Eu estava titular, vinha fazendo os gols, entendeu? Eu estava num momento muito bom, até que o presidente Álvaro me ligou. Me fez um convite, né? Eu já sabendo mais ou menos como estava o Guarani na época, a dificuldade que estava encontrando. E quando tu tem uma história, uma identidade com o clube, né? Tu não pensa 2 vezes, né? Eu me lembro que eu conversei muito com a minha mãe, e a minha mãe falou, meu filho, por mais que tu queira ir, eu não iria. A minha mãe falou assim, porque tu está passando por um momento bom aí, entendeu? Tanto em termos financeiro como profissional, e aí tu vai trocar uma coisa certa por uma incerta. Aí entra aquela questão, né? O que a mãe diz, né, acontece, né? E aí, o que eu fiz? Eu não dei ouvidos para ela, Aí, ó. porque voltar para um clube onde me deu um respaldo difícil, né, que eu tive, né, com a perda do meu pai. Então, tudo isso me veio à mente, entendeu? Me veio nesse momento. Eu aceitei essa proposta do Álvaro, né, para ganhar menos do que eu tinha, que eu estava ganhando no No Alecrim. Alecrim. Tanto que eu só iria, na verdade, eu falei assim que eu voltaria, mas eu tinha que fazer um contrato longo, até porque nós já tínhamos apalavreado um retorno para a Série C, né? Sim.
E ele falou, tudo bem, e eu acabei voltando. Realmente, quando eu chego no Guarani, eu encontrei realmente um ambiente muito conturbado, né? Nosso vestiário, infelizmente, não era bom naquela época, entendeu? Tinha grandes amigos ali, grandes atletas, né? Entre eles o próprio Fumagalli, que estava naquela época, Thiago Gentil, enfim. Nosso time não conseguiu dar liga, né? Infelizmente foi isso. E tu tentar arrumar uma equipe durante uma competição que é o Campeonato Paulista, ela se torna muito difícil, né? Eu me lembro que na minha estreia, se não me engano, o Branco, que era o treinador na época, né? Sim. Me colocou, se não me engano, acho que foi contra o Corinthians a minha estreia, né? Que nós perdemos de 1-0. Cara, é muito difícil, né? Tu tentar arrumar a casa, vamos dizer assim, num pouco tempo de trabalho, chegando alguns atletas, mudança, né? E as coisas não vindo, a cobrança existia, entendeu? Muito grande do torcedor, da imprensa, que é mais do que natural. E as coisas, infelizmente, elas não aconteceram, né? Então, o time acabou sendo rebaixado novamente, né? Eu via mais ou menos como a Copa do Brasil, uma forma de escape, né? Da gente conseguir levar o Guarani, tentar resgatar após um momento conturbado, né? Um rebaixamento. E acabamos fazendo aquele jogo lá em Limeira, né? Eu acabei fazendo gol aos 49 do segundo tempo, né? Foi. E depois acabei perdendo o pênalti e a gente acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, né? Mas o que mais me chateou de tudo, né, nesse meu último retorno ao clube, foi a questão da palavra, né? Porque eu acreditei na palavra do presidente na época, né? Eu não recebi um centavo, né? Fiquei todo o tempo que eu fiquei lá, eu não recebi um centavo. Eles não renovaram comigo para a Série C, entendeu? E eu conversei muito com o Tarcísio Pugliese, que foi quem assumiu depois, e o Tarcísio falou, Gaúcho, eu quero, mas eles não estão querendo. Mais uma vez teve Se essa repetindo a questão. história, né? Exato. Então foi Diretoria assim, cara. influenciando. Tinha funcionário muito tempo sem receber, e isso me doía, porque eu comprei a briga por ele, sabe? Houve até algumas vezes eu acabei discutindo com o Álvaro, né? Porque eu achava inadmissível, cara, os funcionários que ganham praticamente um salário baixo, né? Tá Uhum. sem receber. Nós atletas ainda a gente consegue se virar de alguma forma, embora seja uma É, obrigação, né, de receber. sim. Então, cara, eu acabei não colocando o Guarani na justiça. Me choveu advogados em Campinas na época para que eu pudesse entrar com uma ação, né, como alguns atletas entraram. Só que eu não entrei, cara. Eu não entrei porque não era só questão financeira que estava em jogo, né? Existia toda uma identidade, né, minha com o clube. As pessoas passam, né? O presidente passa, Sim. e o clube fica. Então, eu sabia que mais cedo ou mais tarde o presidente Álvaro ia sair e o próximo presidente iria assumir essa bronca de processos e tudo. E eu acabei não colocando, cara. Não coloquei na justiça. Depois o Álvaro, a gente teve um bom relacionamento de conversa. Eu não vou te falar que ele não cumpriu. Ele demorou 9 a 10 meses para me pagar, mas me pagou tudinho. Todo o dinheiro que foi acertado, né, no meu contrato, ele pagou da maneira que ele pôde, né, na época, eu aceitei. Então, assim, também não tenho mágoas do Álvaro, imagina. Eu acho que isso acontece, entendeu? Eu acho que ele no momento de turbulência, né, que é natural, a magnitude que é o Guarani, tu ser cobrado, né, pela torcida, pela imprensa e os resultados não virem, realmente é difícil. Eu entendo a posição do presidente, né? Mas são situações que passaram. Mais uma vez, né, eu deixei o clube numa maneira que eu não gostaria de ter saído, né? Até porque quando a gente vai vestir a camisa do Guarani, a gente sempre pensa naquilo que a gente fez de bom lá atrás, Sim. né? Então a gente sempre pensa em dar o melhor, de ajudar. Mas é isso, mas passou anos já, realmente não existe mágoa nenhuma das pessoas, né? Nem do presidente Leonel, nem do Álvaro, de maneira alguma, entendeu? Eu só tenho a gratidão ao clube, né? Como eu sempre falei, a gratidão à torcida. E quem sabe um dia, né? Eu possa aí retornar ao clube, né? De uma forma agora como, né? Gestor de clube, né? Sim. Sabendo também que o Guarani está passando por um momento muito bom, né? O Michel vem fazendo um trabalho fantástico aí, né? Ótimo trabalho, Michel. Ele já fez um trabalho muito intenso lá no Cuiabá. É um colega realmente que não é à toa que está em grande know-how do Guarani aí. Então a gente torce sempre para o sucesso das pessoas e principalmente do clube. É até isso que eu ia perguntar para você. Você
tem uma identificação muito forte, né, com o Guarani e a história também com o Ituano. Você pensa em um dia, né, pelo menos voltar para o Ituano para, né, trabalhar na sua nova área? Olha, eu posso dizer que os dois clubes que eu tive mais essa identificação foi o Ituano e o Guarani. Isso não tem como apagar, entendeu? Foi um dos clubes que eu tive o melhor momento da minha carreira e o clube onde eu mais atuei. Então é mais do que natural, né, a gente pensar em retornar e ajudar de alguma forma. Eu vou te falar que eu tenho como um objetivo, né, médio e longo prazo, eu não sei que momento, entendeu? Mas um dia retornar para esses clubes e eu poder contribuir, né, agora desse lado de cá, né, com toda a experiência que eu venho adquirido, né, que eu venho buscado esse conhecimento, porque eu acho que a maior satisfação de um gestor, de um executivo, é ver os resultados, né, acontecerem de uma forma muito contundente. Então, acho que isso é fundamental para o crescimento do nosso futebol, né? Esses profissionais que tenham se qualificado. Eu acho que isso é fundamental. Eu estou agora ingressando aos poucos na ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos do Brasil. Eu acho que é importante, são grandes executivos ali de grande conhecimento, de grande know-how. Eu falo assim porque tem Rodrigo Caetano no Inter, tem o Klaus Câmara do Grêmio, o próprio Michel também faz parte. São executivos renomados, né? O Cícero também, que é do Palmeiras, o Cimar, tem grandes executivos. Eu acho que a gente só tem a aprender com isso, sabe? Então, eu estou procurando buscar esse aprendizado e essa evolução em pessoas vitoriosas, para quando realmente eu retomar a minha carreira num grande clube, eu possa dar o melhor e ajudar as conquistas, que isso é fundamental. É porque aqui no Brasil a gente tem muita cultura de resultado imediato, né? A gente não pensa, pelo menos no futebol, né? A gente não pensa muito em longo prazo. E a gente teve uma experiência com o Fumagalli, né, que se aposentou, foi convidado pela diretoria, mas não durou muito tempo, né? Então, você vem estudando aí, já teve algumas experiências, né, no Serrano, Botafogo, e espero, né, que você tenha muita rodagem aí, né, adquira bastante experiência e realmente se firme, né, como um novo dirigente aí no futebol, que vai contribuir bastante aí pelo fato de ter atuado também em campo, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que essa busca do conhecimento ela tem que ser intensa, sabe? Não é porque eu sou um ex-atleta que eu já tenho uma experiência, né, dentro do campo, porque do lado de fora é uma outra metodologia, é uma maneira muito intensa de trabalhar, entendeu? Tu tem que gerir pessoas, tu tem que ter o comando, tu tem que ter uma sabedoria, né? Eu sempre falo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? A gente está engatinhando ainda numa profissão, num cargo, mas a gente sempre tem que gerir e mostrar um organograma, né, de gestão, ele na horizontal, né? A gente não pode nunca achar que é melhor que ninguém. Nós temos que sempre estar trocando essa experiência, né? Eu acho que desde ao treinador, ao auxiliar, ao tiozinho que varre lá, acho que todos são importantes no contexto geral, entendeu? O tio que cuida do campo, eu acho que é um contexto que tem que ser valorizado sempre, né? As pessoas, né, que estão imbuídas no objetivo do clube. Eu acho que esse é o pensamento, sabe? O Guarani sempre teve grandes gestores, né? A gente não pode abrir mão disso, né? Do passado, desde a época do Beto Zini, né? Que foi um Sim. pilar, né, de gestão do Guarani. Como teve vários. As categorias de base do clube, que sempre foi uma referência, né? De revelação de atletas. Eu acho que ainda faltam algumas coisas, né? Que eu tenho certeza que o Michel já está procurando detectar no clube, né? Principalmente essa questão da base, né? Que é um ponto Precisamos fundamental. retomar isso urgentemente, a base, fortalecer a base. Um dos pontos fundamentais é a questão do certificado de clube formador, né? Sim. Que precisa ter, cara. O Guarani tem camisa, tem uma história gigantesca de revelar grandes craques, grandes ídolos que saíram da base do Guarani. Então ele realmente precisa ter esse carinho especial, né, na base. E isso serve até para mim. Eu tenho isso como um foco, né, dentro de uma visão minha, dos valores que eu penso. A valorização das categorias de base, que é fundamental em qualquer clube, né? Eu acho que esse caminho de ter as receitas, né? Devido a uma pandemia, muitos clubes estão se reestruturando, estão se readequando, né, a esse novo momento. Então, nada melhor do que tu olhar para a base, né?
onde que nas pratas da casa tu consegue ter um retorno de receita, né? E a gente tem vários exemplos aí de clubes que são clubes formadores e revelaram vários atletas, né? Então, tu tem que ter um respaldo grande. Esses dias eu assisti até uma entrevista do ex-presidente do Flamengo, né, o Bandeira, e ele falou que muitos atletas da base, eles nem passavam pelo profissional, eles já iam direto para a Europa, entendeu? Então, tinha uma valorização muito grande, um trabalho muito forte, para que pudesse ter esse respaldo e, obviamente, abastecer o caixa do clube, né? Então, o Guarani precisa retomar aí a sua força nas categorias de base, porque quando eu comecei a torcer pro Guarani, né, 94, 95 e tal, meu, quando eu nunca imaginei que o Guarani ia cair, né, da Série A do Brasileiro, nunca imaginava que o Guarani ia cair. E quando eu olhava a tabela e falava assim, amanhã vai ter Guarani e Atlético Mineiro. É Guarani na cabeça, Guarani e Cruzeiro, Guarani na cabeça. Os quatro do Rio, vixe, Guarani na cabeça. Pra mim, só tinha dificuldade se pegasse o time de São Paulo. Só que o cenário hoje mudou muito, né? Hoje eu né, penso assim, putz, mano, quando que a gente vai voltar para a Série A? E a Série A não é o nosso lugar. Mas hoje a gente pensa assim, putz, cara, eu espero que esse ano, né, volte para a Série A. Naquela época, tinha muito o valor à categoria de base e os clubes conseguiam sobreviver disso, né? Subir. E o Guarani tinha muito destaque na categoria de base. Só que hoje inverteu. Quem tem mais dinheiro é que consegue ter melhores resultados. Né? E o Guarani, infelizmente, não tem o mesmo valor, né? Não recebe a mesma cota de televisão desses clubes grandes. Então, por isso que hoje se faz muito necessário um bom investimento na categoria de base, né? Para poder elevar os times de médio e pequeno porte, né? No país. Porque senão só vai ter Série A só. Aí não precisa nem fazer mais Série B, né? Eu tive uma oportunidade de conversar com o presidente Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, né? Num dos nossos encontros, né, da Copa do Nordeste. E o Fortaleza foi o maior exemplo, né, do investimento que ele teve, né, não só nas categorias de base, mas nessa projeção do marketing do clube, né? O Sim. clube saiu da Série C para a Série A e se manteve e trouxe um treinador referência, que também trouxe toda uma bagagem de experiência, né, de gestão, né, não só de pessoas, de comando, mas de toda essa parte que envolve, né, esse departamento de futebol do clube, né? Então, pô, o Fortaleza hoje ele tá bem estruturado, entendeu? Realmente tem uma torcida fantástica. O próprio Ceará também vem crescendo muito. Né? O Sensacional. último dado que eu vi também é sobre a questão de em 2010 o Ceará tinha uma dívida de 10 milhões. Em 2020 o clube ele faturou 110 milhões de Aí. receita. É uma diferença astronômica. Ele fez um acordo realmente trabalhista, né? Com os acordos com as pendências que tinha e fez um trabalho de gestão fantástico. Hoje ele conseguiu, se eu não me engano, o último dado que eu obtive do Ceará, só com as categorias de base foram 11 milhões. É muito dinheiro que arrecada com as categorias de base. Mas por quê? Porque realmente houve um investimento, né? Então tem que ter, cara. A base é o alicerce dos clubes, entendeu? Ainda mais dessa maneira de captação de receitas, né? Muitas vezes os patrocinadores, né, que os clubes têm, que o clube tem, muitas vezes para um complemento na folha de pagamento, né? Porque a folha realmente para te montar uma equipe competitiva e alta, obviamente tu vai ter que gastar. Sim. Mas para isso tem que gerir esse dinheiro que entra da melhor forma possível, entendeu? Então a gente espera realmente que o Guarani volte a resgatar essa categoria de base, não só ele como a maioria dos clubes aí que ainda tem dúvida, né, sobre essa fusão, né, desse investimento na base, porque é fundamental, cara, fundamental nesse momento de transição, sabe? Não adianta só formar, tem que saber vender também, né? Se vender por migalhas, o clube não vai sobreviver, né? Tem que saber vender também, né? Verdade. Fernanda, já estamos quase encerrando aqui, porque eu tô tomando um pouquinho mais do seu tempo, né? Mas umas últimas perguntas aí. Voltando lá em 2013, é porque eu ouvi uma frase do Álvaro Negrão que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui para você, tá? Certo.
referente à sua saída do Guarani em 2013. Certo. Falou assim, ó, ele não se enquadrou na nova política da equipe, que é uma política de conjunto. Ele gosta de ser uma estrela solitária, brilhar sozinho, e achamos melhor que ele não fique no clube. Essas foram as palavras do Álvaro Negrão para sua saída. O que isso representa? Olha, na realidade, eu acho que ele criou e ele teve essa ideia, né, de pronúncia nessa palavra aí, nessa frase aí, justamente nessa pessoa que não se enquadrou, foi referente a eu ter ido brigar realmente de frente com ele, né, de cobrar aquilo que é o dever de um profissional, de um gestor, né, de dar uma condição, de dar uma satisfação, né, para os funcionários, para os atletas, entendeu? Eu acho que algumas pessoas, alguns atletas realmente não tiveram essa força, vamos dizer assim, de chegar diretamente a ele para cobrar. E eu, por já ter tido uma história no clube, entendeu? Eu me senti no direito de ser esse ponto de referência, sabe? De cobrança em cima da diretoria, em cima especificamente dele, porque muitas vezes ali contava uma historinha pra gente e dava bala juquinha pra gente, né? E Sim. aí nós estamos lidando com família, né? A questão é que tu trabalhar 30 dias e tu não receber, e tu passar 60 dias e tu não receber, aí é um pouco difícil, sabe? A gente tem conta para pagar, a gente tem as despesas naturais, não só eu, como todos, né, que estavam. Então, e tu iria cobrar e falava uma coisa e as coisas não aconteciam. Então, realmente, eu comprei essa briga, sabe? Porque eu não achei certo. Mesmo que isso possa ter soado, né, como uma estrela solitária, né, como ele colocou, mas essa estrela solitária, ela foi tentar brilhar e fazer aquilo que um gestor, né, e hoje eu sei o quanto isso é importante, do pagamento em dia, de uma satisfação, entendeu? Eu acho que tu ficar 1, 2 meses sem receber, por mais que não seja coerente, né, mas quem tem uma história no clube acaba entendendo. Agora, passar mais disso realmente é muito difícil, entendeu? Nós somos profissionais como qualquer outro de uma empresa, né? Ele tinha a empresa dele, fica sem pagar o funcionário para ver se o que acontece, entendeu? É complicado. Então, eu não me arrependo em nenhum momento, né? De ter cobrado, entendeu? Eu faria novamente, entendeu? Né? Porque são pessoas, né? Quantos e quantos funcionários que vinham chorando, às vezes perto da gente, desabafar e contar as dificuldades que estavam em casa. E eu não podia abdicar de brigar por todos esses funcionários e atletas que estavam todo esse tempo sem receber. E até então você estava tranquilo lá na Alecrim, né? Recebeu esse convite, ficou quase 2 meses. Você se arrependeu de ter saído do Alecrim? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não me arrependi. Eu acho que nada da vida da gente a gente tem que se arrepender, entendeu? Eu acho que eu teria me arrependido se eu não tivesse vindo e tentado, entendeu? É, Então, eu troquei realmente o momento bom que eu vivia, né, por um momento de estabilidade, mas o meu pensamento a todo momento foi apenas de ajudar, entendeu? Ajudar um clube que há anos atrás me proporcionou um conforto, né, no momento difícil. Então, eu acreditei nas pessoas, né? Eu acreditei na palavra do presidente, eu acreditei naquilo que foi acordado e não foi cumprido. Mas eu não me arrependo, cara, de verdade. Se fosse para mim voltar, né, no momento difícil, eu acho que nós temos que criar essa identidade. A gente tem que valorizar isso, cara, sabe? A gente tem que valorizar a camisa que a gente vestiu. Quantos e quantos ídolos são marcados no clube, né? Não sim. só no Guarani, né? Em outros clubes aí, de uma história bacana, né? Eu recebi em 2018 um convite do Ituano para participar de uma festa de 70 anos do clube. Isso é Bacana. gratificante, cara. Foi um momento de rever os colegas, né? Campeão paulista de 2002, Show. Basílio, Richarlison, Ranielli, André Luiz, enfim, vários atletas ali Timão, hein? time bom pra caramba. E a gente ser valorizado e ser lembrado por aquilo que a gente fez. Eu acho que isso é muito gratificante e por isso eu tenho esse carinho enorme, tanto pelo Ituano como pelo Guarani. Muito bom. Então, se você tiver quadros na sua casa, é um quadro para
a camisa do Ituano, é um quadro para a camisa do Guarani e um quadro para as suas munhequeiras, né? Porque Ah, ficou com marcante certeza. também, né? É. Ali não cai nunca, né? Ô, Fernando, é, e aí uma notícia assim que me deixou muito feliz, muito É. feliz. Showball, e aí, o showball vai rolar ou não? Rapaz, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Amoroso, né? Para participar do grupo do Showball. E, cara, vamos esperar passar essa pandemia aí e a gente vai ver como é que funciona, como é que se vai ter uma competição, né? Se vai ter, eu espero que tenha, né? E ter o prazer, né, de realmente vestir de novo a camisa do Guarani, agora do Showball. Vai ser histórico, né? Obviamente que eu estou num processo de perda de peso, né? Porque eu dou engordado na vida. E aí eu tenho que emagrecer, né, para estar bem. Eu vejo alguns vídeos, né, de alguns atletas que fazem parte desse grupo nosso do Showball. Os caras tudo treinando, o Amoroso magrinho pra caramba lá na Itália, só Ah, fazendo o cara é um palito, abdominal, né? Que sempre forma. fortalecimento. Então, você tem que estar preparado, porque no momento realmente se voltar, a gente possa estar contribuindo aí com maior alegria. Não, particularmente é muita satisfação ver o showball. Que eu morava em São Paulo, né? E a primeira edição que teve foi em São Paulo, lá teve jogos na Lapa. Então ver Luizão, João Paulo, Amoroso, Zenon atuando ali foi muito bom, cara. Foi 10. E o Guarani nesse primeiro campeonato chegou no vice-campeonato, né? Perdeu de São Paulo na final. Foi. Mas aí, no ano seguinte já não foi tão bem. E aí espero que pelo menos a gente possa rever aí grandes craques em campo novamente, né? Com a camisa do Bugrão e incluindo você e mais flechadas, né? Agora no showball, se Deus quiser. Com certeza. Se Deus quiser, vai estar voltando aí e a gente possa fazer essa alegria mais um pouco pro torcedor. Muito bom. Fernando, quero te agradecer. Desculpa aí ter excedido um pouquinho o tempo, né? Imagina. E quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo campeonato que você fez em 2008, por muitas alegrias que você deu para a torcida do Guarani. E com certeza você tem um espaço, né, na nossa torcida, no nosso coração. E não há dúvidas, porque senão ninguém estaria procurando você para poder conversar sobre o Guarani, tá bem? Então, te Verdade. agradeço de coração pela receptividade e desejo sucesso aí para você. Em que clube você trabalhar agora? Legal, eu que te agradeço a Versão Bugrina aí pelo apoio, pelo convite, né? Fazer uma live e falar de Guarani realmente é muito gratificante, né? Então eu só tenho a te agradecer pela simpatia, pela educação e pelas perguntas também. Foi muito agradável respondê-las e que Deus te abençoe aí. A gente está sempre acompanhando aí na live, aí assistindo também através do Instagram, né? E acompanhando aí o que tu posta e que é um trabalho bem bacana aí. É Beleza, meu querido? a primeira live com o jogador, viu? Olha, Já tá marcando aqui. E já aí, tá será que dá certo. para rolar uma fechada assim, só para encerrar? Só se for agora, então. Toma que te Olha, mandaram. Vai. muito bom. Valeu, Fernando. Valeu, querido. Um abraço. Um forte abraço, viu? Abração. Tchau, Até mais, tchau. tchau, tchau. Até mais.